Olá, querida irmã, visitantes também da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos dar início a mais um domingo de EBD, como nós chamamos, né, de Escola Bíblica Dominical, e vamos encerrar neste domingo o capítulo 2 do livro Mulher Nota 10, o livro que nós estamos estudando nessa classe de mulheres neste trimestre. Falamos no domingo passado que o capítulo 2 nós dividiríamos em duas partes. Então, nós vamos terminar esse capítulo nesse domingo, né, no dia de hoje. E para lembrar do que nós estudamos, né, nós estamos em Provérbios 31 e eu convido você, mulher, a ler este livro, né, a ler o seu livro. Se você ainda não teve a oportunidade de adquirir, você pode adquiri-lo lá na igreja, né, no horário de meio-dia, às 16 horas, se você puder. Então, adquira seu livro, porque é uma leitura também que nos ajuda, como mulher, a entender aquilo que Deus tem para nós à luz da sua palavra. E nesse livro, você já viu Mulher Nota 10 com seu marido, você está vendo agora Mulher Nota 10 com seus filhos, e assim nos outros capítulos, Mulher Nota 10 com ela mesma, esse encontro próximo. Enfim, Deus olhando para nós, mulheres, como um todo, né? Deus olhando para nós como um ser completo. E para dar andamento, então, ao término do capítulo 2, nós vamos lembrar que no domingo passado nós falamos sobre a mulher que conjuga sabedoria e discernimento espiritual, que é preciso na vida nós termos discernimento espiritual para falar com os nossos filhos, o modo como falamos com os nossos filhos, né? No final desse capítulo agora, terminando essa aula, nós vamos ver também que a mulher, nota 10, né? A mulher de Provérbios 31, ela olha para a vida com o olhar de Deus, né? Ela olha para a vida com o olhar do nosso Senhor. Como assim? Às vezes nós instruímos nossos filhos em tantas coisas. Nós queremos que nossos filhos sejam tantas coisas, né? O melhor, talvez até para exibi-los como troféu por aí, né? Meu filho é isso, meu filho é aquilo. Nós pensamos na roupa, na comida, na casa. Nós pensamos nos bens materiais que vamos deixar para os nossos filhos. Nós pensamos na instrução acadêmica, que carreira que ele vai escolher, se ele vai ser bem-sucedido. Mas aqui no livro, o autor nos convida também a olhar para os nossos filhos com o olhar do Senhor e instruí-los nas Escrituras Sagradas, instruí-los na Bíblia, dizendo que a melhor instrução é essa. Então, além de olharmos para a vida, para essa vida aqui, querendo o melhor para os nossos filhos aqui também, nós temos que dar para os nossos filhos aquilo que é eterno, né? Aquilo que é o mais importante, e levá-los não só ou não a serem bons profissionais, mas levá-los a serem bons servos do Senhor, porque sendo bons servos do Senhor, no sentido de olhar para a sua palavra, no sentido de caminhar com o Senhor, eles serão bons profissionais, eles serão boas pessoas, eles terão bom caráter, porque nós os instruímos ou os ajudamos a serem discípulos de Jesus. Então, o livro nos convida a fazer isso, porque boas decisões na vida nós tomamos porque nós temos instrução bíblica, ela nos ajuda a tomar essas decisões, né? Uma mulher virtuosa, né? Uma mulher nota 10, ela investe na vida de seus filhos. O autor nos coloca aqui que nós temos um exemplo muito interessante na Bíblia, que é a avó, né? São a avó e a mãe de Timóteo. Elas investiram na vida de Timóteo, elas o instruíram com o olhar de Deus. Olha isso, como percebam que às vezes é um caminho que nós temos que seguir, né? Elas olharam para a vida de Timóteo com o olhar de Deus e elas investiram na vida dele com aquilo que de melhor elas poderiam deixar para ele, que era a instrução na palavra de Deus. Então, algo que nós precisamos priorizar na vida dos nossos filhos é a instrução
dentro das escrituras sagradas e a instrução dentro da palavra de Deus. Eles podem ser o que eles quiserem, né? Mas antes de tudo, eles precisam ser servos do Senhor. Nós precisamos instruí-los nisso. Então, Lloyd e Eunice são para nós um exemplo, né, de instrução. E olha a instrução delas no que deu, né? O pastor ainda jovem, mas sendo discipulado pelo apóstolo Paulo também, mas desde criança sendo discipulado por sua avó e por sua mãe. A mulher nota 10, ela não privilegia filho nenhum. Olha que interessante, nós que temos mais de um filho, você que pretende ter mais de um filho, né? Interessante isso, porque nós temos um exemplo, né, na Bíblia de um casal que privilegiou cada um filho, né? Isaac e Rebeca. A palavra de Deus nos diz que um amava um enquanto o outro amava mais, né? Não é que não amava, mas assim, tinha uma certa tendência por um filho e por outro. E aí olha o que olha o que a gente viu na palavra de Deus, olha no que deu, né? Nós vemos na palavra de Deus o que deu essa preferência, quase a destruição dos irmãos, né? A briga entre eles, acontecendo porque um privilegiou o outro. É importante entender que os nossos filhos são diferentes um do outro. Cada um tem uma característica. Nós não podemos elogiar um em detrimento do outro. Nós não podemos comparar nossos filhos. É importante nós nos policiarmos quanto a isso, né? Às vezes a gente quer, olha, sua irmã faz isso. Olha, seu irmão fez aquilo, olha como seu irmão, olha como a sua irmã. E às vezes a gente se pega, né? Nós nos pegamos falando desse jeito com os nossos filhos, né? Sendo que cada um tem a sua característica, cada um tem as suas habilidades, cada um é bom em alguma coisa. Às vezes um é mais inteligente, sim, mas o outro é mais carinhoso. Às vezes um é mais carinhoso, mas o outro, embora não seja tão carinhoso, ele tem outra habilidade. Cada filho tem uma habilidade específica e a gente não precisa compará-los, porque Deus os ama, sabendo como eles são, né? Entendendo que somos pecadores e que precisamos de Jesus, porque nossos filhos são pecadores e precisam de Jesus. E aí o próprio Jesus, o próprio Senhor, com o Espírito Santo, vai os moldando, né? Moldando o seu caráter, e eles vão crescendo, amadurecendo, melhorando naquilo que precisam melhorar, né? Experimentando a transformação que Jesus Cristo pode dar para cada um deles, né? A mulher virtuosa de Provérbios 31, ela tinha cuidado, né, de amar, de ensinar e de educar os filhos sem privilegiar um nem outro em detrimento de um, em detrimento de outro, né? Isso talvez seja um grande desafio para nós, amar os nossos filhos como são, sem compará-los, não é? Mas Jesus, mais uma vez, o Espírito Santo que habita em nós nos ajuda a sermos pessoas melhores. E eu acho que essa é uma oportunidade muito grande de nos analisarmos, né, enquanto mães. E você que ainda não teve seu filho, você que pretende ter seu filho, você pode, dentro de Provérbios 31, olhando a mulher virtuosa, procurando na Bíblia modos, maneiras que Jesus nos ensina, né, de sermos boas mães, de sermos mães à luz da vontade do Senhor, né? Nós precisamos lembrar disso, né? Ou quando a gente compara e iguala nossos filhos, né, como se não fossem indivíduos diferentes, como se fossem números, né? E eles não são números, eles não são robôs, né? Eles são pessoas. Portanto, se são pessoas, são diferentes, né? DNA diferente, então a gente precisa ter cuidado com isso, né? A gente precisa ter cuidado com essa comparação, porque o autor menciona aqui uma coisa muito interessante, né? Nós temos que ter cuidado, porque talvez comparando os nossos filhos, nós despertemos neles a competição. E o que a gente precisa despertar neles, na verdade, e estimular neles é o companheirismo.
os nossos filhos precisam ser companheiros uns dos outros, né? E a gente precisa entender isso e olhar para a palavra de Deus e ajudar e pedir ajuda do Senhor nesse aspecto, né? A mulher virtuosa, ela educa para a salvação. Nós já vimos isso, né? Assim, quando a gente olha com o olhar de Deus, quando a gente investe na vida dos nossos filhos, quando a gente não compara os nossos filhos, nós investimos na vida deles para a salvação. Nossos filhos, né? Eu entendo que essa é uma prioridade para nós, mães, que somos servas do Senhor, mães mulheres que são servas do Senhor e querem ser mães, mulheres à luz da palavra de Deus, elas precisam criar seus filhos para a salvação. Essa é a nossa prioridade, que nossos filhos permaneçam no caminho do Senhor até o final de suas vidas, que sejam relevantes no reino. Essa é uma oração que devemos fazer todos os dias, queridas, que eles sejam relevantes no reino, relevantes na sociedade como cristãos. Não importa a carreira que vão escolher. Precisam ser felizes, não precisam ser milionários, não precisam ser ricos. Precisam ser felizes no sentido de serem servos do Senhor. O Senhor os preencherá, os trará felicidade na carreira que o próprio Deus entende que eles devem seguir para que ali eles possam servir ao Senhor. Tudo voltado, todo olhar voltado para o reino, todo olhar voltado para o Senhor. E no cuidado dos filhos, esses filhos, ao final, a mulher virtuosa, ela era elogiada pelos filhos. Então talvez seja algo que nós também precisemos pensar, como os nossos filhos nos enxergam, como somos para os nossos filhos, né? Como eles nos veem, qual é a opinião deles em relação a nós. Eu não estou falando de perfeição, nós não somos perfeitas, nós somos seres humanos, mas dentro da nossa imperfeição e ajudadas por Jesus Cristo, como que eles estão nos vendo, queridas, como os nossos filhos nos enxergam, né? Nós não podemos perder a doçura por causa da criação dos nossos filhos, né? Às vezes a gente fala assim, porque esse menino é isso, essa menina é aquilo, eu passo o dia inteiro cuidando dos meus filhos, eu tô cansada, eu tô irritada. E às vezes a gente se irrita, a gente deixa com que esses sentimentos tomem conta de nós. Vamos nos lembrar lá do fruto do Espírito, né? A gente precisa pedir ao Senhor domínio próprio, domínio sobre as nossas emoções, né? Entregar o nosso fardo pesado, como o próprio Jesus disse, para Ele e pegar dele, né? E se apossar, né? Da doçura, da suavidade, do fardo leve que Jesus Cristo nos dá. E Ele vai nos aliviar, Ele vai nos ajudar. Ele vai à frente, Ele vai nos dar discernimento espiritual, Ele vai nos ajudar a criar os nossos filhos para a salvação, Ele vai nos ajudar a olhar para os nossos filhos com um olhar de amor e de ternura, assim, entendendo que eles são, que são indivíduos, não os comparando, entregando-os nas mãos do Senhor, orando por suas vidas, deixando um legado para eles de ensinamento das Escrituras, olhando para eles com um olhar amoroso, cuidadoso, educando-os para a salvação, educando-os para serem pessoas relevantes no reino, e ao final de tudo, certamente, eles nos olharão como servas do Senhor. Esse é um grande desafio para nós, queridas, mas é possível, porque o Senhor colocou isso na palavra de Deus, né? Se o próprio Senhor colocou na palavra dele, é porque é possível seguirmos, olharmos para a mulher virtuosa de Provérbios 31, e no versículo 26 fala que a mulher, né, fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. É isso, como mães em Jesus Cristo, que devemos fazer. Que você seja abençoada pelo Senhor. Se você já é mãe, olhe para essas qualidades que o autor do livro suscita dentro de Provérbios 31. Leia, medite nisso. Se você não é mãe também, aproveite a oportunidade que você está tendo para que quando você tenha seu filho, você já tenha esse manual em suas mãos, e o Senhor nos capacitará para isso, queridas. Deus abençoe você grandemente, fique com Deus. Nós vamos orar encerrando, e no próximo domingo não esqueça de ler seu livro no capítulo 3.
Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus amoroso, um Deus misericordioso sobre a vida de todas as mães. O Senhor entende o que é ser mãe, o Senhor entende o que é criar filhos, por isso o Senhor os deu para nós como herança, ó Pai. Filhos são herança do Senhor para nós. E o Senhor mesmo há de nos capacitar para tão gloriosa tarefa. Desafiadora sim, mas tão completa, Senhor, algo tão divino, algo tão teu, ó Deus. Muito obrigada, ó Deus, pelos nossos filhos, os entregamos nas tuas mãos, te pedimos que o Senhor mesmo nos capacite, ó Deus, para levá-los à tua presença, para educá-los como servos teus, Senhor, como servos do reino. Aquelas, ó Deus, que ainda não são mães, que o Senhor possa ajudá-las para que elas possam, desde já, lendo a tua palavra, entenderem, Senhor, o que tu queres para a vida delas, Senhor. E tantas mães, às vezes do coração, às vezes do ventre, não importa. O que importa é que o Senhor, é como o Senhor deu filhos para nós. Mais uma vez, filhos às vezes que vêm do coração, às vezes filhos que vêm do ventre, mas que o Senhor possa capacitar todas as mães para que possam instruir seus filhos à luz da tua palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor. Perdoa os nossos pecados, oramos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, querida. Fique com Deus.